Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Eucler. No vídeo de hoje eu quero estar comentando um pouquinho sobre uma coisa que tem me incomodado um pouco nos estudos da faculdade. Pode ser que eu esteja interpretando errado, mas uma coisa que tem me incomodado bastante. Qual é? O que tem me incomodado? Tanto no livro de didática da faculdade, quanto essa matéria que eu estou estudando agora, que é Prática de Ensino, Concepção e Organização, eu senti que eles são contra. A professora, já na segunda aula, ela já mandou que é contra o decoreba. E na aula de didática também, né, uma das coisas que é muito criticado, assim, que eu percebi que houve uma certa crítica, é a questão do decoreba. O que é o decoreba? Decoreba é você ter que memorizar partes do assunto que você está estudando. Você está estudando História do Brasil, você tem que memorizar algumas datas, alguns acontecimentos para poder responder com mais clareza. E isto é interessante observar, porque eu percebo que alguns pelo menos nessas duas matérias, didática e prática de ensino, concepção e organização, existe uma dura crítica a isso, falando que isso está ligado ao classicismo e por aí vai, que era só o decoreba. Mas eu venho aqui em defesa do decoreba, gravar este vídeo, falar que o decoreba não é todo o ensino, mas é o primeiro passo. Porque é impossível, sinceramente eu falo aqui para vocês, é impossível de você fazer uma argumentação ou uma discussão sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, se você não tiver detalhes memorizados na cabeça. É impossível você ensinar o conceito de divisão para uma criança ou para uma pessoa, para um adolescente, se ele não tiver a base de matemática do 2 ao 10, a tabuada do 2 ao 10, do 1 ao 10, de cor na cabeça. Se ele não tiver isso na cabeça, esqueça, ele não vai conseguir entender os conceitos de divisão, de multiplicação. Porque tudo está embasado em cima da tabuada. Se o cara não sabe a tabuada, ele não pode avançar. Aí você não vai conseguir explicar a equação de primeiro grau, a equação de segundo grau e por aí vai. Se o aluno não tiver algumas datas na cabeça, ele não é capaz de fazer discussões históricas, filosóficas ou sociológicas. Se ele não tiver noções ou memorizado alguns detalhes sobre a literatura brasileira, é impossível que você faça com que ele discuta, argumente sobre isso. É impossível. Tente ensinar uma regra gramatical de inglês que é estudado na escola, se o aluno não tem base vocabular. Ele tem que ter decorado um vocabulário básico para começar a entender algumas regras de inglês. Porque não adianta nada ele saber conjugar um verbo no passado ou no futuro, se ele não sabe, ele não conhece os verbos memorizados. Tá entendendo? Então, o que eu estou tentando explanar aqui é que basicamente o primeiro passo da aprendizagem é a decoreba. Como é que você vai explicar o momento histórico que o Brasil passa se você não explicar acontecimentos anteriores? Se ele não tiver isso em mente. Outro detalhe, saindo do âmbito da educação e indo para o âmbito da construção civil, que é a minha área, eu sou pedreiro. Estou de VA agora, vagabundo atuante, mas eu sou pedreiro, eu trabalho na construção civil. Como é que você sabe que uma parede está torta? Sabe como? Se você bater o olho, nem sempre você vai saber. Agora, se você colocar uma régua na parede, você vê que ela está torta. Uma parede que está aqui assim, torta. Como é que você vai saber? Às vezes você olha para uma parede, nossa, que parede bonita e tal. Se você bater o prumo, você vê que ela vai estar 5, 6 centímetros fora de prumo. Mas por quê? Porque você tem uma referência. Se você não tem esta referência, é impossível, você fica quase que imperceptível a tortura da parede ou a parede fora de prumo. Entende? Então, tanto a régua quanto o prumo são referência. E memorização, decoreba, é esta referência inicial para você saber se vai estar certo ou errado. Por quê? Como eu disse,
Comparações. Como é que você vai saber? Como é que você vai discutir, argumentar com um aluno se ele não tem noção nenhuma de nada? Que aí já é uma outra discussão. Mas aqui o foco é impossível. É impossível. É inútil tentar ensinar alguma coisa para alguém que não tem nada na cabeça. É impossível. A única coisa que você vai conseguir fazer é tentar fazer com que ele memorize algo, para a partir daí você começar a fazer uma discussão, uma argumentação. E aí você entra, aí primeiro passo, memorização, né? Memorização que via repetição e por aí vai. A partir daí você começa a trabalhar o conhecimento com ele. Mas antes disso é impossível. Mas tenho percebido que os professores, ou pelo menos didática, na didática e no prática do ensino com organização, eu sinto que essa metodologia, eles são meio contra essa metodologia. Só que aí você volta na educação antiga, os caras conseguiam citar Homero de cor, velho. No grego, os caras citavam. Você pegava aí uma criança judia, ela citava para você a Torá inteira. Você pega uma criança chinesa, aí os chineses se destacam nos estudos, por quê? Porque os caras têm memorizado 5.000 caracteres da língua dele. Compreende? Você vai lá para a Europa, os caras estão acostumados a lidar com pelo menos 2 línguas, o dialeto deles e a língua ensinada na escola. E aí você se pergunta, e por que no Brasil nós vamos ser contra a memorização? Sendo que, historicamente falando, a memorização sempre foi o ponto principal da evolução da discussão das coisas, do conhecimento. Entende? Então, ser contra isso é você ser contra o princípio básico da aprendizagem. Não estou falando aqui que a memorização é toda a aprendizagem. Memorização é um passo, leitura é outro, discussão argumentativa é outro, né? Mas o primeiro passo, o inicial, é isso. Como é que uma criança... Estou falando aqui, vamos voltar aqui para crianças e adolescentes. Como é que crianças vão conseguir desenvolver uma leitura se ela não memorizar que a palavra casa significa uma casa, moradia. Entende? Se ela não consegue traduzir o conceito básico, se ela não tiver isso memorizado, como é que você vai ensinar alguma coisa? É impossível você ensinar gramática para ela se ela não souber que casa significa casa. Então ela tem que ter isso decorado, entende? Se você leva uma ideia ao extremo, você complica tudo. E é por isso que eu estou aqui falando que memorização é a base da aprendizagem. Você pensa assim. Quer ver? Tenta ensinar conjugação de verbo sem ensinar verbo nenhum. O cara não vai saber. Agora, faça uma pessoa memorizar 200 verbos na língua inglesa. Eu estou meio que pegando aqui a língua inglesa. 200 verbos na língua inglesa. E aí manda ele ler um texto. Ele pode até não saber o que o verbo está significando 100% ali, mas ele vai entender que aquilo ali é um verbo, é uma ação e está relacionado com determinada palavra. Pode ter certeza. Só que você pode ensinar a conjugação de um verbo, você pode ensinar a conjugação de um verbo, mas ele olhar para aquilo e não adiantar nada. Entende? Então, o cara ter o verbo memorizado na cabeça, o cara ter 200, 300 verbos memorizados na cabeça, e aí olhar para a conjugação, para as regras gramaticais, começa a ficar mais claro. Mas isso, primeiro passo, antes do cara aprender inglês, ele tem que ter um vocabulário, seja de verbos, de substantivos, adjetivos e por aí vai, né? Se o cara souber o que significa close, close significa fechar, mas também significa aproximar. Se ele tiver noção disso, ele não precisa nem saber o que é um adjetivo. Por quê? Porque close, como adjetivo no inglês, significa aproximar. Ou, dá um close. Tá ligado? Dá um close, aproxima. Mas close como substantivo significa, como verbo, se eu não me engano, significa fechar. Aí eu já
Vou ter que olhar aqui na internet depois para ver isso aí. Mas veja, se eu olho para essa palavra, eu já sei o que ela significa. Aproximar ou fechar. Vai depender do contexto, depender do uso, aí a gente vê. Aí entra as regras gramaticais. Mas não adianta nada eu saber as regras gramaticais se eu não souber o significado de close. Então, memorização é a base da aprendizagem. Ah, mas você está aplicando uma questão de línguas. Tá, dei o exemplo de matemática. Se o cara não sabe, se as crianças não sabem o que é uma tabuada, não tem decorado a tabuada do 1 ao 10, é impossível você ensinar conceitos de multiplicação muito maiores. É impossível você ensinar equação de primeiro e segundo grau. Quanto mais Bhaskara, teorema de Tales e por aí vai. Se o cara não tem algumas datas de descoberta do Brasil, por exemplo, como é que ele vai entender a própria história brasileira? Memorizado. Então, isso ele precisa ter. O mínimo, ou pelo menos um básico de memorizado. Para depois você querer que ele discuta. Porque se ele não tem isso, é impossível ele discutir. É o que acontece. Você tem pessoas que discutem ideias sem ter mínima noção do que está falando. Basicamente é isso. Então, eu sou um cara que sou a favor da memorização. Memorização é tudo. Já pensou em discutir com um cara? Que o cara leu um livro, que ele memorizou o livro inteiro? Imagina, não tem nem que discutir com o cara memorizou o livro inteiro. E aí ele é capaz de puxar as informações que ele necessita para uma discussão. Isso ocorre em debates bíblicos, teológicos, por exemplo. Mas você vai discutir história com um cara que o cara leu 20, 30 livros sobre Segunda Guerra Mundial. O cara leu lá 20, 30 livros, memorizou uma porção de detalhes. Como é que você vai argumentar com um cara desse? Entendeu? Então, a memorização, ela é o primeiro passo da aprendizagem. Não é o último. E nem deve ser esquecido, mas é o primeiro passo. É isso que eu tenho a dizer. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos. Então eu vejo que a educação brasileira ela se complica porque ela não compreende esse primeiro passo. Se você se nega a compreender esse primeiro passo, já era tudo. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.